né, vira uma bola de neve, elas vão dando errado, um gol, não é possível, 2 gols, nossa, todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí, na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2. Salve, salve nação, olha nós aqui trazendo as últimas informações do Mengão. Infelizmente o Flamengo perdeu por 2-1, é isso aí nação, infelizmente o Flamengo ontem perdeu por 2-1, o time entrou achando que já estava ganho com o time, enfrentando um time que nunca ter participado de Libertadores e conseguiu um feito ontem dentro do Maracanã, praticamente para eles ontem foi um título, né nação? Você concorda? Para eles foi um título e Felipe Luiz assume em entrevista na coletiva pós-jogo que a culpa assumiu a responsabilidade, né? Mas também não devemos estar aqui pegando no pé dele porque foi a primeira derrota do Flamengo no ano. É isso aí, nação? O Flamengo poderia ter ganhado o jogo. O Flamengo praticamente dominou o jogo. Mas quem ganha que faz o time ganhar é bola na rede. E o Flamengo parecia estar naqueles dias da bola de você tentar de tudo e a bola não entrar, não é isso? Porque poderia ter ganhado o jogo, ter terminado empate, aquela cabeceada de Bruno Henrique no final que acabou na trave, que aquilo ali praticamente foi um gol. Mas infelizmente estava naqueles dias que a bola não entrava. Vamos trazer aqui uns cortes do canal ESPN, a qual eu vou deixar todos os créditos e o link vai estar aí na descrição do vídeo em forma de crédito. Sem mais enrolação, chega mais nação para o conteúdo. Finalzinho, 88 e tarará. Então, assim, os times brasileiros neste começo não estão conseguindo, nessas primeiras 2 rodadas, não estão conseguindo colocar o tamanho da sua vantagem. Desses 9 jogos, são 5 vitórias. Eu esperava mais vitórias e vitórias mais largas. Qualquer pré-jogo de Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, você vai esperar uma vitória larga do Flamengo. E hoje foi o Flamengo. É isso. Para mim, desculpa até se a ordem era outra, mas... Não, imagina. Eu só consigo atribuir um resultado como esse, e mais do que o resultado, a maneira como o Flamengo jogou, a uma mobilização insuficiente. Eu também acho. Que não é culpa de ninguém, pode ser responsabilidade por hierarquia da comissão técnica. A proporção é tão grande que a Vera não tem como perder, né? Não tem. E aí você percebe as coisas, né? Vira uma bola de neve, elas vão dando errado, um gol, não é possível, 2 gols, nossa. Todo mundo que estava acompanhando outros jogos e não estava como nós, vendo mais ou menos tudo, falou, não, peraí. Na hora que o narrador anuncia gol no Maracanã, outro do Central Córdoba, E aí entra um detalhe, né? Não é a Argentina abriu 2-0, por mais modesto que seja o time, não tem jogo. Complicou. De certa maneira, o jogo ele sofre um afunilamento, né? Você não consegue mais fazer. Ainda assim, também surpreende negativamente depois que o De La Cruz fez o gol. Um gol importante para ele, né? Um jogador criticado, que sabe que está devendo, já declarou isso publicamente. Foi o mais lúcido em campo, não só por conta do gol. O Flamengo não conseguiu nem criar no Maracanã a sensação de que ia empatar, exceto a bola na trave no finalzinho, bola de cabeça, que poderia ter entrado, a gente estaria falando aqui de um empate em 2-2 e não de uma derrota, mas a falta de mobilização como atribuição do resultado para mim seria rigorosamente a mesma. Não dá, e é mais surpreendente ainda, porque a forma como o Felipe Luiz tem tocado o Flamengo desde que ele assumiu, o primeiro sinal que foi visto foi o comportamento sem a bola. Ele fala muito sobre a fome do jogador. Exato. Todo jogo ele fala sobre a fome do jogador. E ele transformou isso. Exatamente isso. E a gente não viu hoje em campo. E hoje a gente viu o oposto disso. O time que é o inverso disso. E o time, vejam só vocês, foi vaiado hoje pela torcida. Mesmo tendo sofrido a primeira derrota de 2025 e a segunda na era Felipe Luiz. Aí aquele mal, aquela enfermidade que atinge a todas as torcidas do futebol, principalmente aqui no Brasil, eu vejo. Nenhum time pode perder, nenhuma torcida aceita a derrota. Sim. Por menor que seja o horizonte do seu time, o torcedor não aceita. Foi assim ou está piorando? Não, está muito pior. Está muito pior. As redes sociais Com algumas torcidas isso é potencializado, né? Sim. A expectativa com o Flamengo é muito grande. Eu acho até que já está começando um ruído exagerado em cima do Felipe Luiz. Hoje, você acha mesmo?
Já. Ruído? Exagerado? Principalmente na rede social. Né? Tem gente que questiona muito o trabalho do Felipe. Acho que hoje o time... Ah, mas daí eu parei, hein? Questionar o trabalho do Felipe. O Felipe. Não, falando sério. Não é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de algo que eu tenho visto já. Eu acho que hoje o questionamento é válido porque o time não foi bem. Aliás, no recorte de Libertadores... não foi bem também contra o Tati. O Flamengo ele foi abaixo da expectativa, mas no primeiro jogo você estava bem desfalcado. Se aquela bolinha na trave no final do primeiro jogo entra... Libertadores, fora de casa, viagem... estava desfalcado. Gramados. Eu consigo entender uma atuação abaixo numa estreia fora de casa, num jogo um pouquinho mais traiçoeiro. O próprio Felipe falou isso, né? Ele criticou a atuação do Flamengo. Mas, por exemplo... Tem uma vertente que acha que o Flamengo não jogou bem contra o Vitória. Para mim, o Flamengo jogou bem. Jogou bem. A questão é que o Flamengo ele controla o adversário, só que ele não tem sido tão eficiente quando ele cria as oportunidades. O Flamengo jogou menos do que eu esperava contra o Inter e jogou bem contra o Vitória. Sim, porque ele cria as oportunidades, mas está faltando mais contundência, está faltando ser eficiente. Dá show? Não vai dar show sempre. Isso é uma utopia. Time capaz essa expectativa. Time capaz de fazer 3, 4 gols todo jogo hoje no mundo, só o Barcelona. Fora isso, não vai rolar. Agora, hoje a gente tem que escutar as explicações do Felipe. Se ele Daqui a pouquinho, por Se ele poupou 3 jogadores importantes demais. Os 3 melhores do ano. Para mim, os 3 melhores do ano. Os 3 melhores do ano. Os 3 entram no intervalo. O Zupac citou muito bem Gerson Wesley, que faz uma dobradinha de elite ali, né? De seleção brasileira, do lado direito. E o Pulgar é o cara que equilibra muito o meio campo. 3-0, ó. Angulo. E aí que é o ponto. O Flamengo, além de não ter funcionado ofensivamente, né, hoje... O goleirão aceitou. Foi um Flamengo muito desatento defensivamente. Por isso que eu tô muito nessa lente que faltou a mobilização. O time não estava focado. Porque assim, é curioso como as coisas vão... O olhar muda muito de acordo com o contexto. Porque quando o Flamengo tá jogando e aí tira jogadores do banco ou... Quando tem jogadores machucados e os jogadores que são teoricamente as reservas vão e jogam bem, a leitura é, tá vendo? Com esse elenco, o Flamengo tá tão na frente que tem 2 times para jogar. Mas quando perde... Se jogar o reserva... Aí quando não tem jogadores importantes e esses jogadores do banco entram, o time vai mal, também não pode poupar. Sim, era pro Flamengo ter jogado melhor mesmo sem os jogadores. Concordo. Né? Era para ter jogado melhor. O André melhor. estava falando da disparidade técnica entre os 2 times. Agora, a disparidade econômica entre os 2. Valor do elenco do Flamengo, isso são números do Transfermarkt. Valor do elenco do Flamengo, 220 milhões de euros, 1,45 bi de reais. Valor do elenco do Central Córdoba, 105,6 milhões de reais. 15 vezes mais vale o elenco do Flamengo. Tamo com o Felipe Luiz no gatilho, no ponto, Felipe, pra gente soltar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então, Fora Esporte, a gente vai ter a palavra esperada, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, explicações depois de, certamente, a sua jornada mais infeliz como treinador do Flamengo. Em termos de desempenho, possivelmente, em termos de resultado do contexto, seguramente. Sobre o que o Donan falou, do time criar, mas não aproveitar chances, a expectativa é que esse nível de eficiência melhore à medida em que o Pedro ganhe minutos e ganhe condição física para jogar. E aí acredito que a gente vai ver uma dupla Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno saindo um pouco mais e essa dupla trabalhando, mas esse recorte de temporada e de Libertadores, para mim, mostra a importância do lado direito. Com Wesley e Gerson é uma coisa, sem Wesley e Gerson o time rende diferente, mesmo tendo um elenco tão numeroso, tão vasto como tem o Flamengo. Ele já utilizou nessa alternativa hoje no segundo tempo, né? Porque quando o Pedro entra, ele entra na vaga do Alexandro, aí ele puxa o Plata para o lado esquerdo, né? E coloca uma dupla ali, né? O Bruno Henrique e também o Pedro. O Bruno Henrique tem a bola ali do empate no último lance ali na cabeçada com essa bola na trave, mas pode ser uma alternativa daqui para frente. O que não dá para acontecer é ser uma análise sempre muito exagerada quando o assunto é Flamengo. Claro. E depois de uma derrota contra um time sem expressão, com essa diferença econômica de realidade, não dá para ser eternamente um 880. Sim. Até agora o saldo é extremamente positivo do que o Felipe Luiz está fazendo. Acho que hoje é você ter uma análise do que aconteceu para melhorar. Acho que hoje o time estava muito desatento, né, em bola parada. Em alguns momentos o Central Córdoba foi um time até corajoso, apesar de ser um time reativo, buscando mais contra-ataque, fechadinho na marcação.
ele em alguns momentos subiu a marcação e deu problemas pro Flamengo. O Flamengo teve erros hoje que não são naturais de saída de bola. E aí eu acho que sentiu muito a falta do Pulgar. O Everton Araújo, ele caiu um pouquinho de produção, acho que é um jogador promissor, mas o momento dele não é bom. Acabou sobrecarregando até mais o De La Cruz, o meio-campo não funcionou, o Gerson já é muito importante para esse meio-campo funcionar. E aí o time ficou desestruturado, principalmente na primeira etapa. Depois, para correr atrás do prejuízo no segundo tempo, eu senti o time muito afobado. Sim. Muito afobado. E aí, né, acabou perdendo pontos importantes. Curiosidade, foi a segunda derrota seguida do Flamengo no Maracanã pela Copa Libertadores, porque no ano passado o time foi eliminado em Montevidéu, mas havia perdido para o Penharol. Um jogo até com características parecidas com as de hoje. Era o Penharol, né? Mas na história... Na verdade, a camisa do Penharol. Né? Na história da Libertadores, é o primeiro time argentino a vencer o Flamengo no Maracanã. Que loucura. Pois é. Então é o tamanho do feito do Central Córdoba. O Racing, né, no jogo em que o Racing elimina o Flamengo, acho que foi empate, né? Exato, foi empate, vitória nos pênaltis. Sendo técnico do Flamengo e o Racing passa nos pênaltis. E foram 27 jogos de invencibilidade do Flamengo com o Felipe Luiz. Com mais taça do que derrota. Sim, a derrota pro Fluminense, aquela do Campeonato Brasileiro, foi em outubro de 24. Exatamente. Com um bom tempo com invencibilidade e transformando o time, melhorando o rendimento dos jogadores, encontrando soluções. Ele estava jogando sem o Pedro, por exemplo. Para mim é o melhor camisa 9 do país. Vai precisar de uma sequência para recuperar o seu nível, mas aí adaptou ali o Bruno Henrique. Hoje, de fato, o time não funcionou, mas ele tem todo o crédito do mundo para continuar com o trabalho que ele está executando. É o Grêmio no fim de semana, né? Sim. Fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que o pega mais de cobrança é o tamanho do Flamengo na competição e dentro do grupo, né? Porque o grupo é um grupo acessível, né? Os adversários são mais limitados. E a própria tomada de decisão do Felipe, né? Não sei o que ele falou, a gente vai ver já, mas imagino que ele vai chamar para si a responsabilidade de tomada de decisão equivocada sobre a escalação. Né? Provavelmente. Quer dizer, equivocada. É o primeiro momento de adversidade da carreira do Felipe Luiz como treinador. Sim. Sim. É a primeira entrevista coletiva difícil que ele vai dar. Sim. E ele brilhou até hoje nas entrevistas coletivas. Eu espero dele um desempenho compatível, mas, claro, o clima é diferente do que ele está acostumado. A gente vai ter daqui a pouquinho, como eu já prometi ao Foro Esporte, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, falando da derrota para o Central Córdoba por 2-1. O Pedro fez a sua estreia. Claro que, deixa eu ver, ele entrou com que minuto do segundo tempo? 27. Então jogou pouco mais de 20 minutos. Claro, com uma amostra mínima, mas pensando no Flamengo no meio campo para frente com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, é quase impossível esse time não virar, né, Bertozzi? Até porque tem um ótimo treinador para dirigi-los. O Flamengo tem, claro, o objetivo do Flamengo na temporada são todos, né? Um time como o Flamengo tem que visar todos os títulos. Mas acho que o Flamengo deve ter uma programação para o Pedro chegar bem no Mundial de Clubes, né? Que é um objetivo importante também da temporada. Impressionante como ele voltou antes também. Ano. 7 meses. Para esse tipo de lesão, normalmente, assim, você coloca cautelosamente 8 para pensar em pisar no campo, né? Então, é uma recuperação boa. E assim, não foi o caso de hoje. O Flamengo hoje não empilhou grandes oportunidades, mas no geral... É isso aí, nação. Esse foi mais um giro de notícias aqui no nosso canal. O Flamengo ontem, infelizmente, perdeu. Poderia ter ganhado, como disse anteriormente. Mas o ponto positivo desse jogo de ontem foi a volta de Pedro, né? Entrando depois dos 20 minutos do segundo tempo. Mas o ponto positivo que a gente pode trazer desse jogo de ontem é o retorno dele aos campos, né? O primeiro gol que o Flamengo sofreu foi de pênalti. Um pênalti, eu acho que foi muito infantil, né? Léo Pereira ter tocado na mão com a bola e terminou o resultado no pênalti. Mas sigamos em frente, que o Flamengo tem futebol para reverter esse placar. É fácil? Não tem nada, nenhum jogo é fácil, não é difícil. Ontem eu creio que o Flamengo entrou com a esperança que seria um jogo fácil, né? Mas infelizmente não foi. Perdeu o jogo e acabou a torcida vaiando o clube, né? Vaiando o time em campo. Mas acontece, nem só de vitórias vive os times de futebol, né? Tem aqueles momentos de alto, de baixo, mas também não podemos estar aqui crucificando o Felipe Luiz, apesar dele ter chamado a responsabilidade de ontem, das falhas que aconteceu.
ele ter botado a cara a tapa mesmo, como ele disse na entrevista, na coletiva pós-jogo, que assumia toda a responsabilidade do jogo de ontem. Falha dele, ele veio a público na coletiva e assumiu. Deixa aí nos comentários sua opinião do jogo de ontem, quais foram os melhores momentos do Flamengo e os piores, onde o Flamengo precisava melhorar mais e foi pior. Deixa aí nos comentários sua opinião, que é de suma importância. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ajuda o YouTube divulgar cada vez mais nossos vídeos e nos incentiva a estar aqui todo dia produzindo conteúdo de qualidade para vocês, que não é fácil você estar aqui produzindo conteúdo. Quero aqui deixar meu forte abraço e meu muito obrigado a cada um de vocês, torcedor do Mengão. Até o próximo vídeo.